que chegou aqui essa noite. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que vai ser uma noite abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido a igreja para ler o Salmo 133. Quem achou, diga amém. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, Jesus. Pode se sentar. Em nome do Senhor Jesus. Então, convida um círculo de oração para cantar um hino nesta noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu convido a todos para me acompanhar o hino 509 da harpa, Ao Passar o Jordão. Amém? Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como areia da praia remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado a seus pés adorarmos, ó, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois será, sim, tantos como areia da praia. Amém, Jesus. Obrigada pela oportunidade. Aquele irmão, aquela irmã que se sentir tomar uma água, só erguer a mão, que ali, os porteiros ali, quem estiver ali perto, ele vai alcançar água para vocês, tá bom, irmãos? E agora, o irmão Gilmar vai cantar um louvor. Irmão Gilmar. Desculpa. Isso.
Salve ver que a paz do Senhor. No fundo de uma cela fria, tava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, não chegava a hora da execução. O pranto molhava meu rosto, eu ali revendo meus pecados. Eu estava no beco sem saída, foi durante a vida e eu fiz tudo errado. Eu ali desesperado, chegou um soldado e tirou as correntes e falou pra mim: você se livrou da morte, é o teu dia de sorte, você pode ir. Ele disse: você vai em paz, você pode ir. Eu era um criminoso e ele não tinha pecado. Ele estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele veio e me trouxe a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. No fundo de uma cela fria, tava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, não chegava a hora da execução. O pranto molhava meu rosto, eu ali vivendo meus pecados. Eu estava num beco sem saída, e durante a vida eu fiz tudo errado. Eu ali desesperado, chegou um soldado e tirou as correntes e falou pra mim: você se livrou da morte, é o teu dia de sorte, você pode ir. Ele disse: você vai em paz, não há motivo pra você ficar. Outra pessoa vai morrer no seu lugar. Eu era um criminoso e ele não tinha pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra e ele veio e me trouxe a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Obrigado. Vamos agora ouvir o grupo dos jovens agora para cantar um louvor. Amém?
Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus amado. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome. Vamos cantar um corinho enquanto se preparam ali. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé, sem amor, não pode agradar ao Senhor. Amém, Jesus. O grupo de jovens Geração Escolhida, saudando a igreja, vai nos paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convidamos a igreja a se colocar em pé, quem puder. Tem adorador na casa? Que estiver louvo por nós, o Senhor bonito você. O nome de Deus. Eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Será que pode ser assim nos dias de hoje? Mesmo na decepção, Deus achar um adorador é muito difícil. Na provação adorar, abre mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já vem, esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Ele entrou no tempo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto, foi o que ele escolheu. Davi se prostrou, rasgou seu coração, Deus curou a sua dor, agradece a sua oração. Esse adorador já conhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Adore, 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 adore.
situação. Adore, 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 não importa a situação. Já amanhece adorando esse adorador, já tem milagres esperando esse adorador. Quando abre sua boca, faz infernos estremecer. Esse adorador, não tem momento e nem hora, qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração pode a mão de Deus. Vamos chamar agora o grupo Parceiros do Louvor para cantar o louvor. Amém, Jesus? Em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar um corinho até aqui, né? Se apronte. Em nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Amém? Vamos Amém. então. Tá? Então, vai boa noite, Deus, e a paz seja com vós. Nós vamos fazer a estreia da pastora aqui, que ela vai cantar um louvor de gente aqui, que é a letra e música minha mesmo. Uso boina porque gosto e faz parte da tradição. Da minha casa até a igreja eu venho por devoção, enfrentando o temporal com chuva e muito trovão. Jesus Cristo é o padroeiro que por nós estende a mão. Toquei muito fandango por esse mundão afora, pra tocar pra Jesus Cristo, é isso que eu mais adoro. Mas quando Jesus voltar, eu quero ir morar agora. Não vou ficar pra semente, só deixo o nome da história. Vou levar minha gaita junto pra tocar pro rei da glória.
que Deus adora, e aqueles que me criticam, esses vão voar. Quem faz a obra de Deus sempre é glorificado. O envio tem metido, distorce lá no lado. O que não é de fé, já pega um caminho errado. O que não é de fé, já pega um caminho errado. Se hoje que bom que seria eu tanto na igreja, certo que subia. Vou cantar pros anjos de grande alegria, vou realizar um sonho que tanto pedia. Vou cantar pros anjos de grande alegria, vou realizar um sonho que tanto pedia. Venha, meu irmão, escuta o que eu digo, não faça pecado pra não vir castigo. A Bíblia nos diz pra amar o inimigo, pra ter salvação e herdar o paraíso. Sou culpado e demo do pecado, não vou na igreja, tô muito cansado. Aquela cadeira que você sentava, quando tu voltar, já está ocupada. Vai se arrepender e chorar de mágoa, não vai adiantar, já está condenado. Não vai adiantar, já está condenado. Eu vivo nas coisas erradas, eu não conhecia a palavra amada, mas hoje eu conheço, não caio em passada, cantando na igreja me sinto abençoado. Mas hoje eu conheço,
um carro na sala, cantando na igreja, me sinto a dançar. Aleluia, Jesus. Agora quem vamos chamar o pastor Delino para orar pelas ofertas e dízimos da igreja. Amém? Quem trouxe a sua oferta, o seu dízimo, traga aqui na frente. Amém? Aleluia, Jesus. Eu quero essa opção da igreja na paz do Senhor. Antes da gente orar, você que pode se coloca em pé. Não precisa abrir. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz assim: eu digo isso, porque semeia pouco, pouco também ceifará. No que semeia abundância, abundância também ceifará. Cada um porque busque pelo propósito do seu coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Vamos orar a Deus. Nós vamos tomar ofertar, somar oferta com alegria. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu filho amado Jesus, Pai, mais uma vez, Senhor, buscando a sua face de oração, Senhor, colocando a tua presença nesse momento, a sua ofertar e firmar na tua casa. Meu Deus, multiplica, dá abundância, Pai. E aqueles que não têm meus nomes, Senhor, abençoe nesta noite, Senhor. Continua abençoando esse culto, Pai. Conforme a sua vontade, Pai. Nós vamos ter certeza que está atento ao nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Podemos cantar, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Agora, vem a melhor parte, que é a parte da palavra, Vou convidar o irmão Cláudio, para vir fazer uma oração pelo pregador da noite. Amém? Santo, santo é teu nome, Jesus. Amém? Boa noite, irmãos. Quero saudar e cumprimentar a todos os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Amém. Glória a Deus. O irmão vai pregando isso aqui no Instagram. Eu gostaria que ele se colocasse de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando a Deus, porque quando Deus escolhe o vaso, é porque Ele quer usar. Amém? Glória a Deus. Eu quero estar orando, porque sabendo que Deus Ele quer e vai falar conosco nessa noite. Basta nos abrir o coração. A Bíblia, a palavra de Deus diz: abra bem a tua boca e eu a encherei. Nessa noite vão abrir os ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Amém? Oramos a Deus maravilhoso, soberano, justo, querido e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Na noite desse dia nós oramos perante a Tua presença, porque queremos ouvir a Tua voz, e por isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que abra, Senhor, o nosso coração, e que o Teu Espírito Santo, Pai, Ele traga a Tua palavra e coloque lá no mais profundo do nosso ser, para que possamos ouvir, entender, compreender e discernir a Tua santa e preciosa palavra, que o Senhor tem preparado para nós esta noite. Eu te peço, abençoa, Senhor, e dá vitória a cada um dos teus filhos que disponibilizam o seu tempo para adorar, engrandecer e exaltar teu santo nome na noite desse dia. E eu te peço, Senhor, que fale conosco através do poder e glória no nome de Jesus Cristo, e que o teu Espírito Santo esteja conosco. Amém e amém. Pode receber o pregador com palmas bem fortes para a gente. Glória a Deus.
Amém, salve da igreja. Com a paz do nosso Senhor Jesus. Se travou mais uma batalha e o inimigo está furioso. Então temos que nos manter firmes e unidos, porque o inimigo ele se levanta para desmanchar tudo. Ele se levanta para destruir tudo aquilo que construiu. E a batalha se travou. Então temos que mantermos na presença do Senhor. Temos que nos mantermos fortes. E olhar para frente e não ficar olhando para o lado. São muitas aflições, são muitos dias difíceis. Muitas vezes a gente pensa em desanimar, pensa em parar. Mas o inimigo está aqui, ao derredor da palavra. O inimigo está ao derredor, tragando quem puder tragar. Então eu peço, vasos, que junto comigo, viemos fazer uma oração e nos fortalecer do Espírito Santo. Assim como Efésios 6 fala sobre as armaduras do Espírito Santo, peço para que o Senhor se revista essa noite com as armaduras celestiais do Espírito Santo. Deus Pai, Deus poderoso, eu peço que essa noite, Senhor, nos deixe no seu poder e na sua glória. Aleluia! Oh, grande Deus, derrame seu Espírito sobre cada pessoa que está aqui, Pai, que ela venha sair daqui transformada, Senhor, voltada conforme a sua vontade, Pai, que venha sair daqui um vaso novo, grande Deus, pronto para a batalha, pronto para fazer o que é certo aos seus olhos, grande Deus. Pois muitas são nossas aflições, mas o Senhor livra de todos, Pai. Oh, grande Deus, derrama sobre nós o seu Espírito e o seu poder, Pai, para que possamos nos manter firmes, Pai, para que possamos andar e andar para frente, Pai, olhando para o alvo, grande Deus, em nome de Jesus. Amém. A palavra que o Senhor tem trocado em meu coração está em 2 Timóteo 4:16. 16, 17 e 18. Irmão, não sei o motivo que vocês vieram aqui, mas eu digo, não brinquem de ser crente. Não brinquem de fazer a obra, porque o inimigo ele gosta de pegar esses. O inimigo ele gosta de destruir, de derrubar esses que brincam de ser crente, esses que brincam de fazer a obra, que vêm sem propósito. É esses que são os primeiros a cair. Esses que são os de frente da batalha. Porque a palavra diz que quando tu coloca a mão no arado, tu não pode olhar para trás. Tu não pode olhar para o lado. Tem que olhar só para frente. Então eu peço, irmãos, não brinquem de ser crente. É muito fácil tu querer pregar. É muito fácil tu querer subir aqui e falar de Jesus. Mas eu desafio você a viver como cristão. Pregar não só aqui, mas pregar lá fora também. Pregar no serviço, pregar para o vizinho. Falar de Jesus para os conhecidos, para as pessoas na rua. As pessoas, elas almejam estar cantando nos púlpitos. Elas almejam estar pregando e falando de Jesus Cristo. Mas muitas vezes na rua, os próprios vizinhos nem sabem que são cristãos. E a palavra de Deus diz que Deus vai pesar a mão sobre esses. E o inimigo ele vem para destruir, ele vem para roubar, matar e destruir, ele não deixa rastro algum, amém? Acredito que todos abriram. A carta de 2 Timóteo, do 4, do 16 em diante. A palavra diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. E que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios ouvissem, e que fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á, para que seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Aqui é mais um livro dos 2 livros de Paulo. Aqui é mais uma carta dele, que ele manda para o servo dele, Timóteo, companheiro dele, Timóteo. Porque todos conhecem a história de Paulo, acredito.
todos conhecem Paulo, né? Paulo, judeu, tribo de Benjamim, um homem doutor da lei, um homem estudioso, um homem sábio que conhecia toda a Torá. Era um religioso de carteirinha. Ele conhecia toda a Torá, todos os sábados estava na Torá. E não só religioso, como judeu era um cara letrado, porque naquela época para ler não era qualquer um que sabia ler. Pode sentar, irmãos. Perdão, esqueço. Naquela época não era qualquer um que sabia ler. E Paulo era um judeu, fariseu, religioso, cheio de versículos na cabeça. E diz a Bíblia que ele tinha duas cidadanias. A segunda cidadania dele era romano. Ele era também um soldado romano, com autoridade para chegar em qualquer mercado, qualquer armazém, qualquer lugar e pegar o que quisesse. Pois ele tinha uma certa autoridade por ter duas nacionalidades. Ou seja, essa carta não foi escrita por qualquer pessoa. E esse cara, ele era um cara que quando ouviu falar de Jesus, ele sentiu uma raiva no coração dele. Ele sentiu um desejo, irmão, que ele queria matar todos os crentes. E matava todos os crentes. Ele começou a perseguir a igreja. Ele começou a perseguir aquelas pessoas que falavam de Jesus. Ele matava homens, mulheres e crianças. Porque para ele, como ele era um religioso, doutrinado, para ele era uma loucura falar que o Filho de Deus estava na terra e veio curar. Porque os judeus esperavam Jesus Cristo como no tempo de Josué. Um homem forte, um homem corajoso, um homem de batalha. Aí quando eles pregavam Jesus Cristo, que Jesus Cristo era Filho de Deus, isso para os judeus era uma loucura. Eles arrancavam as barbas, os cabelos de raiva quando ouviam isso. Mas num certo dia na perseguição, todos conhecem a passagem. Esse próprio Paulo teve um encontro com Jesus. Há dias eu venho falando de um encontro com Jesus. Esse Paulo teve um encontro com Jesus Cristo. E nesse encontro a vida dele mudou verdadeiramente. De religioso, ele se tornou um homem cristão, que é diferente. Isso é diferente de crente. Crente é aquele que vem para sentar e quer aparecer. O cristão é aquele que vive. Ele se tornou um cristão, irmão. Depois do momento que ele conheceu Jesus Cristo, ele conheceu a verdade nua e crua, depois que Cristo abriu os olhos dele. Se tornou um cristão. E ele abandonou tudo aquele fardo que ele tinha. Aquela vida que dava bastante lucros para eles. De religioso, de fariseu, de soldado romano. Ele abandonou tudo para fazer a obra. Ele se tornou um missionário da palavra de Jesus Cristo. Onde ele ia, ele se dedicou a vida dele a fazer a obra. A palavra diz que ele ia em Roma, ele ia em todos os países, África, ele viajava por tudo falando de Jesus Cristo. Aonde ele andava, ele estava lá falando de Jesus Cristo. Aleluias! Aí numa dessas, ele vai, talvez em Gálatas, em Éfeso, ele vai em cada país e faz igrejas. Ele vai em cada país, fica 2, 3 anos e ganha discípulos. Ele faz amigos, ele ganha confiança. E aqui ele está dizendo: Timóteo, na minha primeira defesa, não tinha ninguém. Um homem que apanhava para pregar o evangelho. Que muitas vezes, irmão, ele era arrastado, quase morto, fora da cidade. Fora da cidade. No livro de Atos fala isso. Atos 14, 19. Ele foi arrastado, ele foi e pregou o evangelho, ele pregou o evangelho do arrependimento. Porque muitas vezes a gente fala em bênção, a gente fala em prosperidade, a gente fala isso e isso. Mas a palavra do Senhor é arrepender-vos. Porque antes de qualquer coisa na vida de um cristão, tem que vir um arrependimento. Antes da bênção, antes da prosperidade, antes de tudo tem que vir o arrependimento. Se não vir arrependimento, não adianta nada. E a palavra diz que Paulo saía pregar o evangelho e fez muitos discípulos. Mas um dia que ele estava lá para ser julgado, para ser condenado à morte, diz a palavra que ele olhou para um lado e não viu ninguém. Olhou para o outro lado e não viu ninguém. Aí ele olhou para frente e viu o Senhor.
Amém, irmãos? Muitas vezes nós vamos fazer a obra, muitas vezes nós vamos apoiar, nós vamos sofrer, nós vamos chorar. Muitas vezes a gente vai se empenhar pelo irmão do lado. Muitas vezes a gente vai tirar o que é nosso, os mantimentos da nossa casa para ajudar o irmão do lado. Mas não espere gratidão do mundo aí fora. Não espere que eles vão retribuir com amor. Porque não vai ser assim. Porque se a gente esperar isso, a gente vai se frustrar, a gente vai desistir, a gente vai começar a chorar. E o que mais tem aí é crente chorando dentro das igrejas, irmão. Se tu chega, tu tá pensando, tu não cumprimenta, o Rodrigo nem me cumprimentou. Se tu chega, tu fala com tão, a pessoa fica triste porque não cumprimentou. Aí eu pergunto para ti, Jesus Cristo, na mesma noite aconteceu 3 fatos com Jesus Cristo. Primeiro, ele foi traído pelo companheiro, com um beijo. Aí ele olha, com um beijo tu trai o filho do outro. Nem ele acreditou naquilo. Na mesma noite que ele foi traído, ele, Jesus Cristo, Filho de Deus, na mesma noite, os discípulos todos fugiram, cada um para um canto. Na mesma noite foi traído e foi abandonado. Sequentemente, na sequência, nessa mesma noite, ele foi negado 3 vezes. A palavra diz que Pedro negou ele 3 vezes, como ele tinha profetizado. E quando ele estava sendo algemado, sendo levado e tomando coice, chute e cuspe na cara, quando Pedro negou ele pela 3ª vez, diz a palavra que Cristo parou e olhou nos olhos de Pedro. Nos olhos de Pedro. Ou seja, o próprio Messias passou por isso. Paulo passou por isso. Pedro passou por isso. Não vai ser por nós que vai ser diferente. O Senhor está dizendo essa noite, cinge teu ombro, irmão. Cinge teu ombro e viva de verdade a palavra do Senhor. Viva de verdade, não venha de brincadeira, que muitos vêm para brincar de ser crente, vem, acham coisa mais linda estar aqui cantando, fazem uma pose que parece que é o presidente da república vindo aqui. Mas eu te pergunto, tu está vivendo esse evangelho? Tu está dando a cara a tapa? Tu está apoiando aí fora? Porque é impossível tu ser crente e não ter luta. É impossível tu tocar uma obra e não ter levantes. Isso vai acontecer sempre. Isso só vai parar quando a porta do céu se abrir para ti, irmãos. Para mim, para nós todos. E a palavra diz que os apóstolos, quando eles apanhavam, quando eles eram torturados, eles chegavam na igreja e contavam dando glórias a Deus. Eu fui lá, eu apanhei, irmãos. Eu tomei chicotada, mas eu não deixei de falar de Jesus Cristo. Aleluias! Eu não deixei de falar daquilo que eu acredito. Aqui eu peço que os irmãos abrem Atos 14, 19. Quem achar primeiro, diga amém, se levante e leia. Amém, leia, irmã, para nós. Sobrevier, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tentando convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando do que estava vivo. Amém? Arrastaram para fora da cidade, cuidando do que estava morto. 20, lê o 20 para nós, irmão. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Bernabé para Derbe. Amém? Paulo estava na cidade pregando sobre Jesus Cristo, fazendo milagre. A palavra diz que ele apanhou, ele foi apedrejado, foi arrastado para fora como morto. Os discípulos chegaram em volta dele, olharam para ele e disse: aí quando menos esperaram, ele se levantou, bateu a poeira e voltou lá para a cidade de novo. Isso é dar cara a tapa, isso é amor por Jesus Cristo, isso é ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Amém? É muito fácil tu vir aqui, tu falar de Jesus, porque se eu subir aqui, irmãos, se eu subir aqui e simplesmente dizer: Jesus te ama, Jesus tem um plano para a tua vida,
E toda aquela novela, eu vou ser um pai dos hipócritas e vou estarei condenando a minha própria alma ao inferno, porque um dia eu terei que responder isso. Porque não foi isso que os apóstolos pregaram, não foi isso que João Batista pregava, não foi isso que Jesus Cristo pregava. A pregação primeiramente tem que ser arrependei-vos. Arrependei-vos, todos os dias nós temos que nos arrepender. Porque para poder um processo, para ter uma cura, eu preciso me arrepender. Porque se eu não me arrepender, como é que eu vou ser curado? E se eu não me arrepender, como é que eu vou ser abençoado? Como é que eu vou ouvir o Senhor? A palavra em Isaías diz que as mãos do Senhor não estão estendidas para nos abençoar, mas é os nossos pecados que fazem uma parede entre Deus e o homem. Então por isso que nós temos que levar a sério a palavra que nós mencionamos aqui em cima. Porque me entristece, desanima a gente muitas vezes as pessoas vêm aqui só para aparecer, só para fazer showzinhos. Eu vou lá porque o pastor Graciano vai me dar uma oportunidade, eu vou lá e vou. Mas irmão, tudo que tu falar em nome do Senhor, tu vai ter que prestar conta. Eu não posso simplesmente aqui falar o que eu quero, o que eu acho. Eu não posso ter alguma coisa, algum levante contra a pastora Gessi e chegar aqui e começar a tocar e jogar em direto para ela. Eu estarei praticamente me condenando, não estarei, pastor? Então a gente tem que ter um temor ao Senhor. Eu peço que o irmão de vocês abrem Tiago 3:1. E quem achar, leia para mim, Tiago 3:1. É sobre isso mesmo que eu estava falando. Tiago 3:1. Amém? Pode ler, irmã. 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais do juízo. Amém? Pode ser. Que a palavra diz? O que Tiago está dizendo, irmãos? Não procurem ser mestre, porque receberão mais duro juízo. Então por isso que Jesus Cristo nos ensina a nos humilharmos a todos os dias diante da presença do Senhor. A nos humilharmos para estar na presença do Senhor, a nos humilharmos diante do altar, a nos humilharmos aos pés da cruz, irmão. Pois é só assim que nós nos libertamos verdadeiramente. Porque se tu esperar alguma coisa em mim, tu vai se decepcionar. Um dia eu vou estar cansado, um dia eu posso ser mal educado. Se eu esperar em alguma de vocês, eu também vou me decepcionar. Nós somos homens, nós somos carnais. Nós temos que ter os olhos focados para Jesus Cristo. Porque assim Paulo mesmo, pensa quem foi Paulo. Paulo ele terminou o ministério dele praticamente um mendigo. Se tu ler a palavra assim, se tu meditar na história de Paulo, quando antes de conhecer Jesus, ele era um homem rico, forte, poderoso. Terminou o ministério dele decapitado, um pobre coitado, um mendigo. Ele mesmo dizia que muitas vezes passava fome e frio, mas não deixava de falar a palavra do Senhor. Hoje em dia as pessoas acham que para te falar de Jesus Cristo tem que andar no melhor carro, tem que vestir a melhor roupa, tu tem que ir a melhor casa, tu tem que ter uma aparência bonita. Mas na verdade a palavra tu tem que viver ela. E tu tem que reconhecer que tu depende só do Senhor. Não precisa querer se corromper com essas coisas que Satanás coloca no nosso coração, que é só para nos desviarmos, que é só para que tropeçamos. Aleluias! Está difícil dar glória a Deus hoje. Eu não queria pregar hoje mesmo, eu não queria. Juro por Deus que eu não queria pregar hoje. Mas como eu fui convocado, é muito difícil, irmãos. Agora pregar esse evangelho, pregar o evangelho do arrependimento, pregar o evangelho da cruz, ninguém quer pregar. Ninguém quer viver como Pedro viveu. Ninguém quer passar o que
Pedro passou, que João passou, que Paulo passou. Todo mundo fala, eu sou Paulo, eu sou o Pedro da vida. Tem certeza? Tu tem noção do que esses caras passaram? Tu tem noção do que o próprio Filho do Senhor passou? Foi só rejeição. Jesus Cristo dizia mesmo que quando queriam seguir Ele, tu quer me seguir, irmãos? Eu não tenho onde dormir. Os raposos têm onde dormir, eu não tenho onde dormir. Eu não tenho onde inclinar a minha cabeça. E tem heresias dizendo por aí que Jesus Cristo tinha casa na praia. Francamente, nós temos que nos libertar desse vício religioso e nos apegar a Cristo, o cristianismo verdadeiro. Buscar Cristo com todo o nosso coração. Aí sim a palavra diz que as demais coisas são acrescentadas. Só que para isso nós temos que ter firmeza, para isso nós temos que crer que nós vivemos conforme a vontade do Senhor, não é conforme a nossa vontade. Então não cabe um crente, essa palavra é para mim, não cabe um crente ficar chorando, porque o fulano me viu a cara, porque o fulano me fez isso. A palavra diz, perdoa-se 70 vezes 7 for preciso. É difícil, mas é mandamento, né? É difícil, muitas vezes a gente não quer perdoar, porque a gente é falho, a gente é pecador, a gente é carne, mas a gente não quer, a gente fica com aquela grana. Se eu pudesse pegar esse cara, mas Jesus Cristo, opa, o que é isso? Estevão não foi apedrejado, mas enquanto ele estava tomando aquelas pedradas, ele não estava falando de Jesus Cristo. Enquanto cada pedra vinha na cabeça dele, nos peitos dele, nos braços dele, nos ombros dele, ele não estava ali falando de Jesus Cristo. As pessoas hoje em dia qualquer levante-se. Aí o pastor falou grosso comigo, nunca mais eu piso naquela igreja. Aí a pastora foi estúpida comigo, nunca mais eu piso lá. Fala, Deus! Assim. Comigo também é assim, eu sou carne, eu também passo por isso. Isso daqui está vindo com uma flecha no meu peito, entendeu? Eu sou falha, a gente tem que mudar nisso. A gente tem que se humilhar perante a presença do Senhor para receber mais galardão. Assim como em Efésios 6, que a palavra diz das armaduras do Espírito Santo, nós temos que pedir essas armaduras, irmãos. O capacete da salvação, a espada, o escudo. Porque o inimigo muitas vezes ele não chega perto de ti, mas ele está sempre jogando os dardos dele, tentando te derrubar de qualquer jeito. Então não brinque, irmão. Não brinque de ser cristão, não brinque de ser religioso. Porque não adianta chegar aqui com essa Deus de aliança, Deus. E chega lá, aquele vizinho, não adianta isso. Não vou estar me condenando mais ainda. Não adianta ficar aqui, eu seria hipócrita. Fica Deus de aliança e depois está ali falando mal de Deus. Eu peço perdão, Senhor, porque eu sou falho. Isso daqui está vindo tudo contra mim. Porque eu sou o pior das peças. Eu tenho que estar me humilhando dia após dia. Mas a gente tem que estar com os pés firmes para seguir essa obra do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos estar sozinhos. Nas piores lutas, nos piores momentos, vai ser só nós e Deus. Não pensa que o Rodrigo vai estar contigo, o pastor vai estar contigo, fulano, ninguém vai estar. Muitas vezes as pessoas vão tudo te virar as caras e vão fingir que ninguém te conhece. É isso que Jesus Cristo está nos ensinando, a confiar somente em Deus, a depositar a nossa fé somente em Deus. Mesmo que nós andemos em aliança, olha quantas igrejas Paulo fazia, em cada país que ia, em cada lugar que ia. Quantas igrejas, quantas almas ele ganhava, quantas pessoas ele abençoava. Ele falava que ele mesmo trabalhava dia e noite fazendo as tendas, para não pesar nem o irmão, para não estar pedindo nada para os irmãos. Ele imenso judiava, sussurrava para bancar as igrejas. E quando precisou, estava só ele e Deus no tribunal. E a palavra diz, e ele diz ali, que Deus ainda livrou ele da boca do leão. Porque ele estava em Roma, pregando em Roma.
E todo mundo sabe que os romanos tinham aquele costume de jogar os cristãos dos leões para ser devorado. Ele estava sendo condenado para isso, o fim dele ia ser esse. Mas como ele tinha a cidadania romana, ele acabou não sendo condenado aos leões. É triste. Às vezes a gente cansa. Que nem o pastor estava me falando, Rodrigo, às vezes eu penso em desistir. Eu penso em parar tudo. Parabéns, está no caminho certo. Se tivesse tudo muito bom, tudo muito maravilhoso, todo mundo dando certo, tudo uma bênção, aí tem que vigiar e orar. Porque não pense porque aqui é uma igreja, que é um lugar sagrado, o inimigo não vai entrar aqui. O inimigo entrou no jardim do Éden. O inimigo entrou no jardim do Éden e derrubou seres celestiais, seres que eram tão santos que eles podiam chegar na presença do Senhor sem acontecer nada com eles. Coisa que não pode acontecer conosco. A palavra mesmo diz, se nós olharmos para o Senhor, nós morremos na hora. Pois Ele é santo e nós somos pecadores. Mas o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele nos envenena a cabeça, ele nos envenena o coração. E o crente, ele tem que ter as costas largas. Porque a luta é dia após dia, noite após noite. Imagina, tu acha que Pedro entrou no reino dos céus sem nenhuma marca? Entrou lisinho, pelezinha de bebê lá no reino de Deus. Tu acha que ele não levava chicotada dia e noite para pregar o evangelho? A palavra diz que os fariseus chegavam nele, pegaram Pedro, deram 40 chibatadas, liberaram ele, nunca mais fala de Jesus Cristo aqui. Pode me tirar a vida, mas me proibir de falar de Jesus, aí fica difícil. Pedro, João, Paulo, Isaías, o profeta Isaías, não foi cerrado nenhum. Jeremias, todos sofreram pregando o Evangelho, mas todos tiveram um encontro com Jesus Cristo. E é o encontro com Jesus Cristo que nós temos que ter. É o encontro com Jesus que muda a nossa vida. É o encontro com Jesus que muda o nosso coração. Amém? Aí a palavra diz que no momento que tu encontra com Jesus Cristo e tu se arrepende verdadeiramente, as bênçãos do Senhor vêm em tua direção. Mas primeiro tem que haver um arrependimento. Primeiro tem que haver uma transformação de vida. Primeiro tu tem que pagar o preço. Tem que dar glória a Deus mesmo estando numa prisão, irmão. Paulo não estava preso e não estava louvando ao Senhor lá. Paulo e Silas não estavam louvando ao Senhor. Eles não estavam presos, irmãos. E não estavam louvando ao Senhor. A igreja não era perseguida e não louvava ao Senhor. Por que a igreja hoje sofre? Por que a igreja hoje é essa calamidade? Porque a igreja está numa zona de conforto. A igreja acha que é o máximo. Eles acham, as pessoas que estão na igreja acham que são umas estrelas. Que onde elas passam tem que ter um tapete vermelho para elas. Mas não é, vai para a China, vai para esses lugares aí que não pode pregar a palavra de Deus e prega a palavra. Já que é tanto ser um pregador da palavra. Aí eu quero ver um dia que proibirem o evangelho aqui em Santa Maria. Aí eu quero ver onde é que nós vamos estar. Onde é que vão estar os crentes? Cadê aqueles que adoram louvar o Senhor? O dia que te pedirem de falar de Jesus Cristo. Porque a maior prova do reino de Deus está próximo é o amor esfriando. A maior prova é esse amor que está esfriando, que tu vê aí fora. As pessoas não respeitam ninguém, as pessoas não amam ninguém. As pessoas só pensam no próprio nariz. Isso é um sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. Não foi à toa que quando os apóstolos chegaram lá, aquele lencinho estava dobrado. Não foi à toa que quando chegaram lá, aquela sepultura estava vazia. Porque Ele está próximo. E arrepende-se. Nós temos que nos arrepender, amém? Amém. Eu entrego minhas palavras hoje.
O pastor Deli para finalizar também. Graças a Deus, ouvimos a palavra de Deus nesta noite. Vamos encerrar a live agora. Quero abençoar os irmãos que nos acompanharam. Convidamos a nos acompanhar domingo, às 19 horas, no grande culto de Santa Ceia neste lugar. Que Deus abençoe a cada irmão que estiver nos assistindo nos seus lares. Receba o milagre da bênção em nome de Jesus. Amém. Às 19 horas, 17 horas. Nós vamos, você que pode se colocar em pé.